Diversas culturas e épocas, o cabelo é carregado de diversos simbolismos. Quando a gente avalia o contexto da Mesopotâmia, quando a gente avalia na mitologia grega como Medusa, a gente vê que o cabelo é carregado de simbolismos. Eu sou João Cavalcante e vou lhe ajudar a entender melhor o universo dos cabelos. Existem diversos fatores que levam à queda capilar e a cada dia que passa, a indústria de cosméticos, a indústria de dermocosméticos, eles oferecem propostas que elas são milagrosas para diversos tipos de queda capilar. E é sempre importante, quando a gente vai falar sobre um fenômeno fisiológico, nós não ficarmos atentos a uma avaliação simplista. Tem muitas pessoas que falam, usar minoxidil vai tratar qualquer tipo de queda de cabelo. Outras pessoas falam, não, minoxidil não vai resolver. Mas se usar finasterida ou dudasterida vai resolver sim qualquer tipo de queda capilar. E a gente precisa entender quais são os fatores que levam à queda capilar. Antes de falar sobre queda de cabelo, a gente precisa entender por que o cabelo ele nasce. O fio de cabelo ele não tem função fisiológica vital. Quando a gente avalia a haste capilar à luz da tricologia, a gente percebe que o fio de cabelo ele não tem função fisiológica vital. A principal função do cabelo é proteção. Vai proteger alguns orifícios naturais, como região dos olhos, região genital, região anal. E o cabelo ele tem essa função de proteção. Na medida que o feto ele está sendo desenvolvido na vida intrauterina, obviamente, entre a 9ª e a 22ª semana da vida gestacional, todos os folículos pilosebáceos eles são desenvolvidos, mesmo que os fios eles só venham a ser desenvolvidos após o nascimento da criança, de 1 a 7 anos, dos 7 aos 12, na fase da adolescência, esse cabelo começa a se desenvolver. Existem diversos motivos, na verdade, centenas de motivos e causas relacionadas à queda capilar. Tem padrão de alopecia androgenética, que está relacionado a fatores genéticos, hormonais. Existe padrão masculino e feminino de alopecia androgenética. Existe alopecia areata, que é áreas específicas. Existe alopecia areata total ou universal. Existe eflúvio telógeno, existem eflúvios anágenos, ou seja, diversos fatores que estão relacionados à queda capilar. E antes de tratar a queda de cabelo, é necessário, antes de utilizar tônico de alho, minoxidil, finasterida, dudasterida, entender qual o motivo daquela queda. Então, existem alguns fatores que eles são os principais relacionados à queda capilar. E é muito importante tanto o cliente entender como profissional de beleza. Pasmem, tem muito profissional de beleza que não entende sobre tricologia. Ele não consegue estabelecer um diálogo com o seu paciente. Ele corta, ele escova, esteticista faz tratamento facial, corporal, e quando o seu cliente, o seu paciente se queixa que está com queda capilar, ele vai dizer, vou te encaminhar para um outro profissional, eu vou te encaminhar para um amigo, procura um dermatologista porque eu não posso te ajudar. Só que a tricologia e a terapia capilar, ela cresceu bastante nos últimos anos no Brasil e existem diversos recursos que eles têm. Base sólida na ciência, base sólida na tricologia e consegue proporcionar um combate à queda e um estímulo ao crescimento desse cabelo. E isso tem transformado a vida de diversos profissionais e tem transformado também a vida de diversos pacientes. Os profissionais eles conseguem se desenvolver na profissão. Esses profissionais eles conseguem ganhar mais recurso financeiro, investir na sua vida pessoal, investir na sua profissão e tem sido também extremamente importante e relevante na vida desse paciente, desse cliente, porque o cabelo é carregado de simbolismo, como eu já falei diversas vezes. Muitas vezes esse cabelo está relacionado à feminilidade, masculinidade, à autoconfiança dessas pessoas. Então, mediante as diversas causas que proporcionam a queda de cabelo, precisamos entender que muitas vezes é importante se utilizar de diversos recursos.
Queda de cabelo é multifatorial. E o que é isso? Múltiplos fatores envolvidos na queda de cabelo. Então, todas as vezes que eu estou conversando com um paciente, que eu estou fazendo uma triagem, um diagnóstico ou um pré-diagnóstico, eu faço uma série de levantamentos de possibilidades. Então, fatores relacionados à queda de cabelo. Síndrome de ovários policistas. Por incrível que pareça, muitas mulheres elas têm problema de queda de cabelo, mas elas não conseguem identificar o fator causador dessa queda, mas síndrome de ovários policistas está inteiramente ligado a um padrão de queda de cabelo. Algumas pessoas têm um surgimento de uma pele extremamente oleosa, problema de oleosidade na face e muitas vezes está relacionado também a essa síndrome de ovários policistas. Disfunção na tireoide. Tireoide é uma importante glândula que ela regula peso, regula humor e regula também, entre outras coisas, o ciclo de crescimento de cabelo. E muitas vezes uma disfunção na tireoide, ela causa essa queda de cabelo. Por isso que é extremamente importante quando tem histórico de queda de cabelo, surgimento de erupções cutâneas, tanto em outras partes do corpo ou no couro cabeludo, ser avaliado de uma forma mais ampla. Tem muitas pessoas que têm uma visão muito restrita. Então, os diversos fatores que levam à queda de cabelo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, muitas vezes está relacionado a um sinal que o corpo está dando que alguma coisa não está bem, que alguma coisa não está funcionando como deveria funcionar. Então, é importante observar que o cabelo ele é um excelente biomarcador. Ele é um parâmetro como está o organismo de um modo geral. Então, além de síndrome de ovários policísticos, nós vamos ter disfunções na tireoide, alterações dos hormônios T3 e T4, muitas vezes vai interferir nesse processo de queda capilar, alguns déficits nutricionais, ferro e ferritina, por exemplo. Muitas pessoas que têm anemia crônica, têm histórico de anemia recorrente, muitas vezes elas vão ter um problema de queda capilar porque déficit nutricional de ferro e ferritina. Para quem não sabe, o ferro é um mineral que está na nossa circulação, que ele é importantíssimo no transporte de nutrientes. Já a ferritina é a proteína que armazena o ferro. Foi descoberto recentemente que na base do folículo pilosebáceo nós temos um reservatório de ferritina. E como eu já falei que o cabelo não tem função fisiológica vital, quando as pessoas estão com déficit de ferro, déficit de ferritina, automaticamente uma das principais reservas é a base do folículo, esse armazenamento vai ser retirado e as pessoas vão sofrer com queda de cabelo. Então, sempre que o cabelo cai, ao invés de ter uma receita milagrosa, ao invés de ter receitinhas prontas, receitas da internet, passa babosa no couro cabeludo, passa o alho no couro cabeludo, passa cebola no couro cabeludo, passa café no couro cabeludo. O que tiver de receita milagrosa que eu já ouvi, elas vão ter sérios riscos de não resolver o problema e ainda causar uma queimadura nesse couro cabeludo, uma irritação nesse couro cabeludo e ao invés de tratar o problema da queda capilar, acentuar mais ainda esse episódio de queda. É muito comum também como fator de queda de cabelo, pessoas que passaram por processos cirúrgicos, diversos tipos de cirurgia, histórico de pós-parto também. Por muitos anos, a anestesia era tida como a grande vilã da queda de cabelo. Você sabia que a anestesia ela não tem relevância quase nenhuma no histórico de queda capilar? Pois é. É provado pela ciência que o grande fator de queda num pós-parto está muito mais relacionado ao processo de cicatrização. Muitas vezes está relacionado a esse histórico de cicatrização no pós-parto, no caso dos partos que eles são cesáreos, e por mudanças hormonais. Durante o período gestacional, muitas mulheres têm um cabelo mais bonito, mais brilhoso, por conta do aumento de estrogênio, um hormônio que se dá um aumento no processo de gestação. Na medida que existe o parto, existe uma queda brusca desse hormônio e automaticamente o histórico de queda ele começa a surgir do segundo, terceiro mês num pós-parto. Existe uma cirurgia também que ela é muito comum, tem um histórico de queda muito severo,
que é para quem faz bariátrica. No pós-bariátrica é muito comum haver uma perca significativa de peso, automaticamente uma perca dos fios, porque inevitavelmente vai haver uma menor absorção nutricional e como os ciclos do cabelo da fase anágena, catágena, telógena e exógena, eles são ciclos muito sensíveis. Quando existe uma diminuição na quantidade de absorção de nutrientes, esse cabelo ele vai ter uma tendência de cair. Outro histórico que tem relacionado à queda de cabelo são os processos inflamatórios de um modo geral. Os processos virais, veio o Covid-19 aí no ano de 2000 e muita gente durante o ápice da Covid ou no pós-Covid teve sérios problemas de queda capilar. Então esses processos virais que eles são graves, que eles são intensos, como Covid, como chikungunya, como Zika e outros processos virais, eles vão causar um grande impacto nesse organismo e basicamente, a grosso modo, é como se o organismo estivesse direcionando força, esforço e energia para esse processo de recuperação e automaticamente esse cabelo ele vai sofrer uma alteração no seu ciclo por conta desse processo inflamatório. Outro processo muito forte ligado à queda capilar são os históricos de estresse. O estresse ele tem um peso muito grande para algumas pessoas, principalmente que têm predisposição a ter queda de cabelo, por conta do aumento do cortisol. Cortisol é um hormônio que ele vai ser produzido em maior quantidade quando as pessoas se submetem a nível de estresse, e quando esse nível de estresse ele é muito recorrente, existe uma quantidade grande da produção do cortisol, e uma das coisas que o cortisol, um dos efeitos que o cortisol ele provoca no nosso organismo é vasoconstrição. Então a circulação periférica ela fica comprometida. Qual é a comparação que eu faço para os alunos quando eu estou em treinamento ou conversando com os meus clientes? Vamos pegar um fio de cabelo. Um fio de cabelo ele é relativamente fino. A circulação que alimenta a base desse folículo pilosebáceo, ela é chamada de microcirculação periférica. Se o fio é fino, os microvasos que alimentam a base do folículo, eles são mais finos do que o fio de cabelo. Logo, quando as pessoas se submetem a um nível de estresse alto e alta produção de cortisol, automaticamente esses vasos eles vão sofrer esse fenômeno de vasoconstrição, eles vão ficar mais fechados, automaticamente não chega aporte sanguíneo, não chega aporte nutricional. Outro processo que está inteiramente ligado à queda de cabelo são as ISTs, infecção sexualmente transmissível, como sífilis e outras mais. Então é extremamente importante quando o cabelo começa a cair, antes de começar a tratar essa queda de cabelo, descobrir por que esse cabelo está caindo bastante, porque o cabelo ele é um importante biomarcador, ele é um importante marco para saber como é que está a saúde. Um exemplo clássico disso são os exames toxicológicos. Algumas profissões, há exemplos de motorista que tem categoria D, E, ou que transporta material inflamável, objetos perigosos, eles precisam fazer um exame toxicológico. E como é o exame mais clássico? Alguns concursos públicos também corta uma quantidade de cabelo, porque na mecha de cabelo consegue pegar uma janela de até 180 dias de algumas substâncias que elas foram ingeridas. Então, quando se fala de queda de cabelo, está relacionado à saúde. Eu preciso saber por que esse cabelo está caindo, para que eu possa tratar a causa da queda e não simplesmente maquiar esta queda de cabelo.